Olha só, vamos trocar de fio agora, vamos falar do Grêmio. Grêmio, Pelaipe e o 2026 do Grêmio. Nosso colega Léo Oliveira fez uma coluna com este título. Pelaipe... Ó, vocês estão vazando aí no mic. Pelaipe e o 2026 do Grêmio. Ele confirma que houve acerto entre Paulo Pelaipe e a nova direção gremista e o dirigente será executivo de futebol. O Léo também diz que isso é um grande indicativo da permanência de Mano Menezes para o ano que vem. E aí é o seguinte, CCD, tu tem também informação de renovação do Grêmio com Edenilson no sábado? Essas informações do Edenilson, elas estão um pouco... O resumo da informação é que o Edenilson renovou. Tá? O Edenilson renovou. Aí tem uma corrente que diz que o Edenilson renovou por uma cláusula automática. Mas se fosse isso, por que não procede? Por que não Pela divulgar? Informação que eu tenho. Até porque por isso que eu estou dizendo que são informações, tem versões aí, tá? A outra, o Grêmio teria renovado com o Edenilson para não cometer o erro que cometeu com o Reinaldo. O Grêmio não cometeu erro com o Reinaldo? Eu vou dizer por que o Grêmio renovou com o Edenilson e vou dizer por que eu acho correto. Tá? Da série Cacau Opinião Impopular. Tá. O Grêmio renovou com o Edenilson porque ele é titular absoluto. Ele é o único titular absoluto do elenco que tinha contrato expirando em dezembro. Aí tu vai jogar a reta final com o seu meia titular sendo um descartado, nós não te queremos mais, tá? Mas segue titular aí que a gente precisa de ti em dezembro. Mas, ano que vem vaza porque não queremos. Isso passa que mensagem pro jogador e pro grupo de jogadores que tem Edenilson como um líder. No momento que tu renova com o Edenilson, tu tá passando o recado, Edenilson, tu não é só nosso titular. A gente conta contigo pro ano que vem e o jogador entra muito mais motivado nessa reta final. CCD sabe como funciona o vestiário muito melhor. Tá muito boa, mas o CCD conhece o vestiário muito melhor que eu, Mário e Cacau. Eu acho que esse teu argumento, ele serve... É gestão de grupo. Esse teu argumento, ele serve muito bem daqui a pouco pro tópico que a gente vai fazer do Carboneiro. Sobre o Inter negociando com o Carboneiro. Porque a direção do Inter fica. Pra mim, essa questão é fácil de resolver pelo atual presidente do Grêmio. Era só o Guerra chamar o Edenilson, o empresário, e dizer o seguinte, olha só, eu tô saindo em dezembro, eu não posso renovar o teu contrato, isso é da nova direção. Tu entende que eu não posso renovar o teu contrato? Deu. Não é que não quero. Aí ele assina um pré-contrato com outro clube. Bom, que vá. Para tudo bem. Não é um jogador que... O que vai, e vai jogar com a mesma motivação? Vai me dizer que mas daí é profissionalismo dele. O salário ele vai continuar ganhando até dezembro. Tu vai me dizer, o contrato é até dezembro. Vai me o dizer, mundo Rodrigo, como ele é e o mundo como a banda toca. Não, tira do time. Se ele não vai ter motivação, ele tem salário para receber. Se ele não tiver motivação, aí o problema tá nele. Eu trabalhei com motivação mesmo já tendo o meu contrato assinado. Mas aí não. E aí? Aí não. E o Odorico não tem obrigação nenhuma de renovar agora. A resposta do Odorico pro empresário é: vou negociar isso no final do Brasileirão. O Edenilson, como um coadjuvante, eu acho ele bom. Ele não pode ser o protagonista do time. Mas é que o que eu coloco é o seguinte: isso é mais uma demonstração. Primeiro, que o jogador manda no grupo. O jogador manda no ambiente. Mas isso é a primeira coisa. Desde Charles Miller. Não, às vezes não. Depende. No Palmeiras, em maio, o Marcos Rocha contou, o diretor do Palmeiras chamou e disse, o Marcos Rocha tem o quê? 15 títulos com o Palmeiras. Nós não vamos renovar contigo. Vai sair em dezembro. Até, inclusive, tem a história aquela... Protagonista do quê? Da campanha de um Grêmio que tá fora da zona da Sul-Americana. Que tem 40 pontos. Eu tô dando uma informação, que é um fato notório. O Grêmio tá buscando manter uma base que deu 40 pontos até agora, que tá fora da zona de classificação pra Sul-Americana. A convicção do Mano pode estar errada, mas a convicção dele é o Edenilson. O Mano nem sabe se vai ser o treinador pro ano que vem. O Mano não tem que dar palpite de renovação. A direção vai trocar. Puxa esse gancho aí. Com o Pelaipe vindo, pode ser que fique o Mano, já que ele tem contrato com o Cruzeiro. O Pelaipe, para quem não sabe, tá? O Pelaipe, ele é dirigente do Grêmio histórico, dirigente do Grêmio, da velha guarda, foi dirigente abnegado por muitos anos, desde futebol de salão, sempre trabalhou no Grêmio, sempre esteve junto com a parte política, trabalhou com muitos presidentes no Grêmio, e ele vira executivo de futebol no ano de 2012, a convite do presidente Paulo Odoni. A partir daí, ele faz carreira como executivo bem sucedido. Trabalhou em outros clubes, trabalhou no Flamengo por 2 oportunidades. Depois trabalhou, agora, ultimamente, estava no Cruzeiro, fazendo esse trabalho de montagem desse grupo que está indo muito bem. Pelaipe é um cara do futebol, uma figura do futebol, importante figura do futebol. E o Pelaipe vem para cá
muito mais experiente, obviamente, do que saiu, conhecendo muito mais as pessoas e o mercado, e vem para cá com uma ideia de recomeçar um trabalho difícil. Tá, mas o CCD, olha só, ele vindo, ele pode chegar só lá dia 20, 21 de dezembro, porque tá no Cruzeiro ainda tem a final da Copa do Brasil, né, semifinal, e aí se avançar a final, que aí é lá pro dia 20... E aí prejudica muito na montagem do elenco, inclusive na contratação de um novo técnico, se quiser trocar. A informação vinda de BH é de que ele já informou que ele vai sair de lá a partir disso. Parece que tem uma multa rescisória, né? Teria uma multa rescisória, não é, Rodrigo, sobre isso. E ele iria vir para cá com essa ideia. O que acontece é que tem que olhar a realidade de hoje. Não desfaçam a realidade. Não está entrando um caminhão de dinheiro. Não está. Hoje, 20 milhões a folha de pagamento, mais ou menos 25%, 30% acima do que o Grêmio pode pagar. O Grêmio não tem pago fornecedor básico. Hortifruti, por exemplo. O Grêmio não está pagando com a devida constância. Outra coisa que o Grêmio não está pagando. Antes. O Grêmio não está conseguindo pagar algumas premiações. Salários dizem que está em dia e tal. O Grêmio, nos últimos meses, foi muito, mas muito irresponsável. Porque gastou muito mais do que podia gastar. Ah, mas tinha possibilidade aqui ou ali. O Grêmio, o fato é que o medo do rebaixamento fez o Grêmio abrir os cofres. E tu pode até justificar dizendo o seguinte, mais caro do que qualquer coisa é cair. Mas é preciso dizer que quando o Grêmio começou a gastar mais do que poderia nos últimos meses, aí 7, 8 meses, o Grêmio só chegou naquela situação porque foi incompetente para contratar. O Grêmio contratou esse ano a maior maior custo de uma folha de uma janela de transferência foi a de janeiro do Grêmio. Uma coisa escandalosamente cara. E aí, o que acontece agora? Vai entrar o Pelaipe neste cenário. Já existe, por exemplo, uma ideia de jogadores que vai se tentar colocar no mercado. Vou dar um exemplo de um jogador. O Kike Oliveira, o Cristaldo, o Gemerson. Como que tu vai colocar o Gemerson hoje que custa 750 mil por mês? Quem vai querer? O primeiro passo é ter um executivo profissional forte com experiência. Por isso eu saúdo a volta de Paulo Pelaipe. Outro nome especulado era o Rui Costa, que também seria excelente. São profissionais que são do ramo, se qualificaram para isso, trabalham e trabalharam em grandes clubes de forma profissional. E tem histórico. O Pelaipe trabalhou no Flamengo 2 vezes. Uma delas foi campeão da Copa do Brasil 2013 e na outra estava na gestão campeã da Libertadores 2019 do Brasileirão 2019. Um profissional executivo, ele tem o dever e a capacidade de fazer essas decisões difíceis, CCD. Mas não é decisões, né? O problema disso é mercado. Mas vamos lá. Decisão, ok. Agora, o Grêmio, ele paga mais pelos jogadores do que os jogadores custam no mercado. Inclusive, tu tem uma coluna de hoje que é uma lista de 13 jogadores de quem o precisará se desfazer. Não vamos nome por nome, que depois a gente vai explanar mais isso. Na verdade, são nomes. Mas entra nesse assunto, né? O Grêmio vai tentar procurar caminho para jogadores que não estão na lista de preferência do Mano Menezes. Essa é a situação. Isso indica, inclusive, que o Mano... A permanência de Mano Menezes deve ficar o Mano. Só que tu não bota o Camilo no mercado. Esse é o problema. Por isso que o Rodrigo faz muito bem a frase da importância do Pelaipe. Que é um cara de mercado e que vai saber, por exemplo... pegar um exemplo aí de um jogador que nem tá aí, tá? Que eu botei, porque é um jogador que tá na lista tá jogando com o Mano. Que é o Pavon. Eu nem botei nessa lista aí. Que é um jogador que o torcedor quer que saia. O Pavon foi procurado no meio do ano. Sabe o que quando um clube não foi, eu não sei se foi o Racing, tá? O Racing também, que teve até o negócio do Zaratio e aí os caras olharam o salário? Não. O Cristaldo foi procurado.
Os caras olharam o salário, não, eu vou criar um problema aqui internamente. O Grêmio nessa história, o Grêmio é um clube preso ao seu passado. Isso é verdade. O Grêmio, desde 2014 para cá, o Grêmio teve o Filipão como treinador, Roger, aí o Renato, sai o Renato, e chega o Thiago Nunes, o discurso era que o Thiago Nunes tinha trabalhado na base, sai o Thiago Nunes, volta o Filipão, Wagner Mancini, que foi jogador, treinador, Roger, volta o Renato, e aí teve uma tentativa com o Quinteiros. 3 meses, não dá, o medo de cair, o que o Grêmio fez, demitiu o Quinteiros, trouxe o Mano. Não, estamos correndo risco de rebaixamento, é bom trazer o Mano. A apresentação do Mano é com o discurso. Tu quer o exemplo maior? O exemplo maior que tu tá dizendo, o Grêmio ficou com medo, teve medo de liberar o Jeromel. O Jeromel ficou 3 anos aqui sem caminhar ganhando dinheiro do Grêmio. Pois é, mas... Aí o Kahneman, o Grêmio tem medo de liberar. E agora, para completar, o Grêmio tem medo de liberar o Edenilson. E agora vai em relação... Aí o Mano, tudo indica que o Mano vai ficar. O que é o Pelipe? O Pelipe é uma volta ao passado. De novo, um dirigente que trabalhou aqui. O Pelipe no Cruzeiro, ele não era o cara das contratações. Deixa eu falar. Se o passado é bom, não tem problema voltar ele. O Pelipe nos últimos clubes... É que aqui no Rio Grande do Sul, quando o cara é conhecido, é elogio, né? Impressionante, né, gente? Eu posso achar o cara da bom, aldeia sempre é muito bem-vindo aqui no Rio Grande do Sul. É impressionante como no Rio Grande do Sul, o cara falou num cara da aldeia, já sai um monte de gente defendendo, né? O Pelipe no Cruzeiro... tem repulsa... Não, é que eu não defendo gente pra amizar por ser daqui, cara. Mas eu tô falando de trabalho. Que eu tô defendendo o Pelipe por amizade? Vocês ficam sempre nessa de que o Pelipe, eu conheço o Pelipe há 20 anos, há 30 anos. O Pelipe, ele não era o cara das contratações no Cruzeiro. Quem fazia isso era o Matos, lá que tá no Santos. O Pelipe tinha um outro cara. O Matos saiu. Sim, mas ele já tava lá. E o Pelipe assumiu. Já tava lá. Ele não era esse cara. Ele teve depois do Flamengo. No Flamengo, ele também não era o cara das contratações. Ele era um cara de segundo escalão. Ele teve no São Caetano. Ninguém lembra que teve no São Caetano depois do Flamengo, né? Passou pelo, né? No Botafogo Vasco, de Ribeirão Preto também. Ribeirão Preto, né? O Vasco. Então não é assim, Cara, a questão minha não é contra ou a favor do Pelipe. Só que no Rio Grande do Sul é impressionante quando se joga o nome da aldeia. Ei, agora vai. Também por isso o Grêmio tem medo. O Grêmio tá. Por isso que eu digo, o Grêmio é muito preso ao passado por isso. O Grêmio vai renovar com o Mano porque o Grêmio tem medo de. O Grêmio não se considera competente o suficiente para achar um treinador diferente. Nem errou com o Quinteiros, que não foi essa direção. Mas a nova direção já assume com esse pensamento. Não pense que o Odorico e que o Dutra Júnior, eles sentam em frente à TV para ver esse time do Grêmio jogar e eles sentem prazer em ver esse time jogar. Eles estão vendo que o time não joga nada. Só que eles têm medo de trocar e piorar. Então eles se abraçam no Mano. O Pelipe não é questão da competência do Pelipe. A questão é que o Pelipe é de novo... Que a questão é de novo. Não. O caminho é porque ele é conhecido. É por isso. É porque já teve aqui... O Grêmio não consegue sair disso, é impressionante. Nós vamos estar falando de novo. O Grêmio vai ter o diretor e o treinador de 2005 em 2026. Faz 21 anos isso, gente. Eu sei que a gente está sobre a hora, mas eu preciso rebater o que o Munari falou. Porque o Munari falou algumas coisas que me deixaram estupefatos. Vamos lá. É da aldeia, começa a elogiar. Bom, o Gustavo Quinteiros não era da aldeia e deu errado. E o Mano, que é da aldeia, melhorou o trabalho do Quinteiros. Acho que deu certo, Mano. Então, melhorou o trabalho do Quinteiros. Porque o trabalho do Quinteiros era muito ruim, mas é bom o trabalho do Mano. Bom o trabalho do Mano. Sabe quem é que... Aliás, uma informação pra quem não tá por dentro. Ontem caiu o Godoy Cruz pra segunda divisão argentina. O Mano não conseguiu ganhar do Godoy Cruz, teve que jogar o playoff da Sul-Americana e ficou atrás do Godoy Cruz. Caiu pro CSA, caiu pra Série D do Brasileirão. E tem 40 pontos, 3 a mais, só que o Inter, que a gente disse que é um horror. Mas vamos, se o trabalho é bom, tudo bem. Bom, repetindo, o Pelipe, peço que tu dialogue com os meus argumentos e não os ataque. E nem a mim. O Pelipe, ele tem uma história de tirar o Grêmio da Batalha dos Aflitos, né? Tirar o Grêmio da Série B na Batalha dos Aflitos e levar na Libertadores. Depois ele voltou como executivo em 2012, botou o Grêmio na Libertadores. Ele trabalhou em grandes clubes do futebol brasileiro, com títulos conquistados. Ele pegou o Flamengo, não na fase rica do Flamengo, ele pegou o Flamengo pobre e ganhou a Copa do Brasil. É um dirigente que sabe fazer mais com menos. E isso não é por ele ser gaúcho ou da aldeia, é por ele ser bom. E o Rui Costa também eu considero maravilhoso. E não é por ele ser gaúcho, é pelo trabalho que ele fez que criou as bases. Qual outro diretor que considera bom? O Alexandre Matos, o Felipe Ximenes, tem vários outros executivos renomados. Rodrigo Caetano é o melhor do Brasil e é gaúcho, tá? Citou 3 gaúchos. Mas assim, o cara é bom. Sim.
Ele não tem culpa de ser gaúcho. É isso. Mas nesse então, caso, dizer, tá- a aceitação... Então tem que ser. O Grêmio também quer isso, essa aceitação. Gente, o futebol não é mais o futebol de 2007, 2009. Em 2008, 2007, o Pelaipe viu o Vitor e o Hever no Paulista de Jundiaí e contratou. Gente, hoje, se o Paulista de Jundiaí tiver um goleiro como o Vitor e um zagueiro como o Hever, todo mundo já sabe. Mas, Munari, o futebol hoje é outro. Munari, é outro jogo. O Grêmio tá trazendo... Nesse caso, e eu concordo com tudo que tu disse, tá? Mas neste caso, o Grêmio precisa de um executivo que tenha relacionamento no mercado. Relacionamento. Porque o Grêmio, e eu não estou falando de hoje, o Grêmio gastou por muito tempo, muito mais do que deveria gastar. O Grêmio contratou mal, o Grêmio contratou caro. O Grêmio achou que dinheiro dava futebol. Tanto é que a folha de pagamento do Grêmio com o grupo que ele tem, ela é incompatível.